Lari, fica com a gente, porque você se transformou numa espécie de, como eu posso dizer, uma especialista em Correios. E é um tema preocupante no governo federal. A gente tem um rombo imenso e uma tentativa de salvar os Correios. A gente tem visto que tem sido considerada muito ruim pelo próprio Ministério da Fazenda as condições dessa estatal. Ela tenta captar cerca de 20 bilhões para colocar de pé o seu plano de reestruturação. E aí eu te pergunto, Larissa, quanto tempo deve levar para pagar esse empréstimo dos Correios? Eu sempre falo isso, Uribe, inclusive é assim que há 20 anos, desde que comecei a fazer jornalismo, eu conquisto as minhas fontes dos Correios, porque a minha mãe é uma funcionária de carreira, 25 anos trabalhou, eu cresci dentro de uma agência dos Correios, então eu sempre falo, olha, eu entendo bem o que acontece, porque minha infância toda ali, né, por conta da minha mãe, e sei o quanto trabalham esses profissionais, muitas das vezes um salário menor, mas por outro lado também é uma empresa que nesse momento significa um déficit muito grande para o governo federal e que precisa ser melhor reestruturada para não continuar com esse rombo. Se a gente for colocar no papel, esses 20 bilhões que há expectativa, e essa novidade que a gente traz agora, de já ser anunciada na próxima semana, serão em algumas fatias, a gente tinha adiantado isso aqui na CNN, deve chegar a 10 bilhões agora e mais 10 ano que vem em outras parcelas, que esse montante, se não, ele vem muito mais para cobrir esse rombo que hoje significa os Correios e que, se nada for feito, daqui a alguns anos nós teremos outro rombo nessa estatal. E aí, conversando com algumas fontes ontem da estatal, Uribe, o que a gente conseguiu descobrir, eu e o nosso diretor aqui em Brasília, Daniel Hittner, que para além desses 20 bilhões, a negociação que está muito avançada e deve vir por meio, inclusive, de um consórcio de bancos, porque um banco só não está confiando, digamos assim, em prestar todo esse montante, apesar de ter uma garantia do Tesouro Nacional, que esse montante que está para ser anunciado de forma oficial na semana que vem, os Correios vão levar 15 anos para pagar. Então, por isso essa preocupação maior, não só do Ministério da Fazenda, como da nova diretoria da empresa, porque chega os 20 bilhões, vai praticamente só tampar esse rombo que a estatal tem acumulado no déficit dos últimos anos. Vai demorar 15 anos para a empresa pagar todo esse valor com juros, claro. Deve conseguir uma espécie de carência nos primeiros 2 ou 3 anos, começar a pagar a dívida só daqui a 3 anos. Nisso vai quase 20 anos para devolver esse dinheiro para os bancos. E por isso fica o questionamento, que a partir desse momento vai ser feito para que não se repita a situação e não precise daqui a alguns anos também de outros empréstimos e essa bola de neve da dívida nunca ser solucionada. Há uma promessa que, chegando essa verba, a partir de 2027, os Correios possam sair do vermelho. Para isso, estão contando, inclusive, com demissão no programa de demissão voluntária de pelo menos 10 mil funcionários e a expectativa de fechamento de pelo menos 1.000 agências espalhadas pelo Brasil já no ano que vem, Uribe. E eu estava conversando com técnicos do governo que eles dizem que é muito difícil privatizar os Correios. Claro, esse governo não quer, mas no governo Jair Bolsonaro se tentou bastante. A gente conversava com integrantes do governo, eles diziam, primeiro, que não tem interesse. Não há interesse de empresas para comprar os Correios. Segundo, você tem que ter uma garantia de que, além das entregas convencionais e os pagamentos, os Correios têm que fazer o trabalho social deles. Ou seja, entregar algumas cartas. E muito importante, diga-se de passagem, né? Sim, importantíssimo. E tem que entregar as cartas para locais que são longínquos, locais onde não chegam os outros serviços de entrega, pagamento de contas, etc. Então, aí se pensou, então fatia, vende a parte mais lucrativa e fica com a parte social, mas aí o governo fica com uma estatal menor, mas também que vai dar prejuízo. Então é muito complexo esse assunto, por isso que precisa de uma discussão muito mais aprofundada do que tem sido feito hoje. Obrigado, Larissa.